Iniciando a nossa aula do dia de hoje, pedindo aos espíritos superiores, aqueles que nos acompanham, que estejam junto conosco nesse instante. Que abra nossos corações e nossas mentes, para que possamos assimilar todas as lições que vai ser passada agora para todos nós. E que, principalmente, possamos botar em prática tudo aquilo que aprendermos. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor, iluminando nosso caminho e nossa vida. No capítulo 18, nós vamos falar sobre o suicídio. Para mim, hoje está complicado falar de suicídio, porque faz uns 10 dias que a gente passou por um problema desse na família. E está tão recente que a gente fica até difícil de falar um tema como esse. Mas que a gente precisa entender muito, porque é triste, mas é uma realidade que está acontecendo por demais, né? Nos nossos dias. Então, vamos ver a introdução. O suicídio é considerado como a falta mais grave passível de ser cometida pela criatura humana. O suicida viola o instinto de conservação, força admirável da qual é dotado o princípio espiritual e que dá a ele a vontade e a obstinação de lutar pela sua sobrevivência. Embora seja um crime de consequências tão funestas, é combatido por todas as religiões. Seus índices têm crescido de forma significativa, especialmente nos países desenvolvidos e nas classes mais bem favorecidas economicamente. As causas. Várias condições são anotadas como responsáveis pelas diversas causas do autocídio. Dificuldades econômicas, perda de um ente querido, frustração amorosa, complexo de culpa, viciações múltiplas e etc. Allan Kardec, sintetizando a questão, afirma que se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, completando o tema, diz que a base real do autocídio está no orgulho ferido. O suicida é uma alma extremamente orgulhosa que, ante o descontentamento, prefere a morte ao esforço nobre para a superação do obstáculo ou da frustração. Lembra Joana que a vontade do suicida é destruir Deus, mas como isso não é possível, ele destrói a si mesmo, que é a mais sublime criação de Deus. Então, como está dizendo aqui, todos nós sabemos que o suicídio é condenado em qualquer religião, seja na religião espírita, na católica, na evangélica, em qualquer uma. Quem tem o direito de tirar a nossa vida e dar a nossa vida é somente Deus. Nós não somos donos da nossa vida, né? Qualquer coisa que nós praticamos contra a nossa vida é tido como um erro, é tido como uma falta grave. Quais são as consequências que isso causa? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 957, diz: as consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente. Outros, numa nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Há, porém, as consequências que são comuns à de todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. Observa-se a persistência mais prolongada e mais tenaz
do laço que liga o espírito ao corpo, porque este laço está quase sempre em todo o vigor no momento em que foi rompido. Na morte natural, ele enfraquece gradualmente e às vezes se desata antes mesmo da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento do estado de perturbação seguido da ilusão, que durante um tempo mais ou menos longo faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de recuperação do estado do corpo sobre o espírito, que assim se ressente dos efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e de horror. Este estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida, que foi interrompida. Em alguns casos, o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa falta de outra maneira. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos às novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Então, até aqui, a gente já viu que quando a pessoa suicida, as consequências são as mais diversas possíveis. Ele vai explicar um pouquinho mais para frente por quê. E por quê? Porque nós temos o nosso fluido vital, e temos um fluido vital para viver 70 anos. Se aos 20 anos a gente se suicida, nós vamos ter aí 50 anos de fluido vital para sofrer as consequências do suicídio. Por quê? O que acontece? O suicida, quando ele pratica o suicídio, ele fica sofrendo aquilo que ele sofreu naquele instante. Se ele se enforcou, ele vai sentir falta de ar. Se ele se afogou, ele vai sentir falta de ar. Se ele deu um tiro na cabeça, ele vai ficar completamente desnorteado. Enfim, de acordo com o que ele fez, ele vai ficar sentindo aquilo por aquele determinado tempo em que seu fluido vital esteja ainda vivo nele. E ele vai reviver isso todos os dias. Então, não há a solução do problema, há o agravamento do problema. Além de acontecer isso, quando ele volta para reencarnar novamente, não se sabe em que condições ele vai vir, porque cada suicida responde por uma coisa, não são todos os suicidas que vão para os vales dos suicidas, não são todos os suicidas, enfim, a gente vai ler aqui, mais para frente, quais são as causas e como é mais pesado ou mais leve quando se suicida, né? Então, as consequências das faltas dele, cedo ou tarde, vai pesar sobre ele, porque ele pensa que ele está livre, mas não, imediatamente ele torna isso 1000 vezes pior do que aquilo que ele vinha sentindo, né? É muito pior, é um tormento terrível. Então, de forma didática, podemos separar em 3 fases o processo de reparação do suicídio. Primeira fase, expiação na erraticidade. Erraticidade, todo mundo sabe, é o lugar que a gente fica quando nós desencarnamos. Isso não quer dizer que estejamos todos errados. Erraticidade é o nome que se tem o lugar, não quer dizer que está errado ou que está certo, tá? Então, expiação na erraticidade corresponde o sofrimento do suicida no mundo espiritual logo após o seu desencarne, que muitos vão para o Vale dos Suicidas, né? O Vale dos Suicidas é um vale onde as pessoas ficam ali sofrendo, né? Todas as dores. Muitos ficam ao lado do corpo em decomposição, vendo o seu corpo se decompor e sofrendo, vendo os bichos comerem o corpo, não conseguem se desligar do corpo material, fica vendo até acabar aquilo, e olha que sofrimento horrível, né? Fase 2, né? Reencarnação compulsória, quando ele já
fizeram a parte deles lá na erraticidade, que já sofreram o que tinha que sofrer, e que chegou a hora de reencarnar novamente, né? Então, consiste na existência corporal que segue aquela que ele cometeu o suicídio. Geralmente, é de curta duração, objetivando recompor o corpo espiritual lesado. Então, é compulsório, quer dizer, eles não escolhem, eles vão ter que vir. Vamos dizer que uma pessoa deu um tiro na cabeça, ele lesou completamente o seu cérebro. Então, ele vem como um idiota, né? Ele acabou com o seu cérebro. Então, ele precisa ir e voltar várias vezes para ir recompondo aquele cérebro que deixou de funcionar, que deixou de estar bem, porque tudo é marcado no perispírito da gente. O perispírito nosso é o nosso carbono. Então, aconteceu ali, passou para o espírito, não tem jeito. Então, as próximas reencarnações dele vão ser assim. Então, pessoas com problema no pulmão, pessoas que não enxergam, enfim, tudo é consequência de um ato, nem sempre, mas na maioria das vezes, são os suicidas. Então, se vive pouco tempo, né? Tem crianças que vivem apenas algumas horas. O espírito precisa daqueles momentos, daquelas horas aqui na Terra para poder recuperar novamente. E a terceira fase, que é a reencarnação como teste. Só um instantinho. Trata-se de uma nova existência física, onde o espírito faltoso vai se deparar com a mesma condição frustrante que o levou ao suicídio no passado para superá-la e assim concluir o resgate do erro. Ele vai voltar exatamente na mesma situação que ele estava. Ele vai ter que aprender a sair daquilo. Se ele suicidou-se por causa de dinheiro, ele vai voltar para a Terra sem dinheiro e passar por todas as necessidades que ele precisa passar para ele aprender a viver sem o dinheiro. Se ele suicidou-se por falta de emprego, ele vai ter problema com o emprego a vida toda, porque ele precisa aprender e a passar por isso e ter essa aceitação. Então, por isso que se fala que não são todos os casos iguais, e nem todo suicida vai sofrer as mesmas penas. Agravantes e atenuantes. Não existem duas faltas iguais. Uma série de circunstâncias agravantes ou atenuantes vão estar relacionadas ao ato de autoextermínio, como, por exemplo, o tipo de suicídio, sua motivação básica, a presença ou não de distúrbios psíquicos ou obsessão. Algumas observações de Kardec. O suicídio mais severamente punido é aquele que é o resultado do desespero e que visa a redenção das misérias terrenas. Não se pode chamar de suicida aquele que devidamente se expõe à morte para salvar seu semelhante. O louco que se mata e não sabe o que faz. As mulheres que em certos países voluntariamente se matam sobre os corpos de seus maridos obedecem a um preconceito e geralmente o fazem mais pela força do que pela sua própria vontade. Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio. Então, aqui, como eu disse, cada um tem um peso, né? Porque o suicida que é punido mais severamente é aquele que foge dos problemas que eu disse, né? A pessoa morreu porque o outro morreu, a pessoa suicidou-se porque o outro morreu, a pessoa suicidou-se porque estava doente, não estava aguentando ir até o final com a sua doença, aí então quer abreviar a vida, a pessoa morreu porque uma pessoa deixou ela amorosamente, sentimentalmente, enfim, por essas coisas. E também não se pode falar de suicida alguém que vai salvar alguém, né? Às vezes pegou fogo no lugar, alguém entra lá dentro para salvar aquela pessoa e acaba morrendo, queimado ou afogado, seja por qualquer coisa. Não é um suicida. Ele morreu para salvar uma outra pessoa, então ele não é tido como um suicida. O louco, que não sabe o que faz, ele tem problema psíquico, ele pode atentar contra a sua vida e nem saber o que está fazendo. Então, existe aí uma diferenciação.
E as mulheres, né, que todo mundo sabe, né, que até hoje, em muitos lugares, os hindus, eles fazem isso. Quando o homem morre e a mulher fica viúva, ela fica num desespero muito grande, porque a sociedade não aceita as viúvas. Ficou viúva, ela é posta na rua. Nem a própria família quer pessoas viúvas dentro da família. É uma cultura, né? É um absurdo, mas acontece. Então, o que ela faz? Quando o marido morre, elas se jogam fogo, a gasolina nelas e põe fogo e morre queimando, junto com o marido, né? Por uma cultura, por uma obrigação. Aquelas que não têm coragem de fazer isso, vivem pelas ruas, esmolando, passando fome, sendo chutadas, que nem cachorro elas são tratadas. É uma cultura hindu. E acontece ainda até hoje, né? Complicado, né? Aí vem o papel do espiritismo. A religião, a moral e todos os filósofos condenam o suicídio como contrário à lei natural. Mas estava reservado ao espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta, uma infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um fato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Pelo contrário, piora e muito sua situação espiritual. No livro do Evangelho, no capítulo 5, no item 14 e 16, encontramos o seguinte pensamento: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é provocada pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. O mesmo se dá com o suicídio. Se executarmos tudo o que se verificam por força da embriaguez e da loucura, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire essa paciência. Ele só se desespera se não vir um termo para o seu sofrimento. É o que a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia, né? O que é, né? E o que é? O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio muitas razões. A certeza que, sobrevindo sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que se esperava. Por isso, o número de suicídios que o espiritismo impede é considerável, e poderemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes, né? A gente tem que aprender a sempre olhar para frente, né? A gente não pode ter uma covardia moral. A gente precisa ter coragem moral para enfrentar os problemas, né? Aprender a esperar a solução, a ouvir, né? A ter aceitação daquilo que está acontecendo, porque tirar a vida não vai resolver. Então, nós temos muitos sinais de pessoas que em vidas passadas tiraram a vida e voltaram para nos dizer, né? Quem já leu o livro Memórias de um Suicida vai saber direitinho do que eu estou falando. Memórias do Suicida é uma história de um português, né? Até eu estou aqui, ó, pertinho da cidade dele, de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, ele foi o primeiro escritor português que ganhou algum dinheiro com a literatura. E ele foi um suicida. Ele suicidou-se, né? Ele ficou órfão muito cedo, ele estudou medicina, ele foi ser padre, e depois ele se apaixonou por uma moça, e essa moça era casada.
E ele fez da vida dele um inferno, porque naquela época era muito complicada, né? Ele se apaixonou por uma moça chamada Ana Plácido, e ela por ele, claro, né? E o marido dela tinha uma certa importância dentro da cidade, e prenderam os dois foram presos por causa disso, né? Hoje em dia está fácil, mas naquela época era difícil, o adultério era complicado. E aí eles ficaram presos, e como ele era uma pessoa muito inteligente, muito conhecido, Dom Pedro veio visitar e pediu para soltar, e soltou. E aí ele não ficou mais padre, não virou nada, ele ficou como um escritor. E ele teve uma doença e causou a ele uma cegueira. E com a cegueira ele ficou impossibilitado de escrever. E ele falou: bom, minha vida acabou, né? E depois ele teve essa moça, ela tinha um filho que veio morar com eles, então já tinha uma certa confusão. E eles tiveram um filho, e esse filho dele também nasceu com problemas mentais. E essas coisas ele não aceitava, e depois ele ficou cego, ele não aguentou e deu um tiro na cabeça. E nesse livro, Memórias de um Suicida, ele conta passo a passo o que ele passou como suicida, como foi, como ele se encontrando com outros suicidas também, a conversa entre eles. Nossa, é terrível, terrível, terrível que ele passou. Até que ele vai ter a oportunidade de poder encontrar uma médium e contar essa história para poder ajudar as pessoas a não cometer suicídio, né? Foi isso que ele quis mostrar para a gente, que é para a gente não cometer, porque ele sofreu demais. E tem a irmã do Divaldo também, né? Quem assistiu o filme do Divaldo lembra, né? Vocês assistiram o filme do Divaldo? Assistiu? Que a irmã dele suicida, assim, né? E depois volta, né? Ela volta como uma das crianças lá da casa na casa como é que chama? Mansão do Caminho, do Divaldo. Ela, por ciúmes, por uma fofoca de uma amiga, que falou que o marido dela estava tendo um caso com uma outra pessoa, ela se desesperou, tomou veneno, suicidou-se. E passou muito tempo na cidade sofrendo. Quando ela reencarna, ela volta para a Terra e ela vem parar lá junto com o Divaldo. E ela vem até com o mesmo nome. E aí ele conta também. O Divaldo, numa palestra, conta a história do suicídio dessa irmã dele. Ela nasceu com aquele lábio leporino, porque ela tomou o veneno e o veneno queimou tudo. Ela veio muito fraquinha, muito pequenininha, muito feia, que ele olhava para ela assim, nunca vi uma criança mais feia. É engraçado o Divaldo contando, né? Sabe como é que ele conta as coisas. E ele fala, nossa, gente, apareceu uma senhora de cor, uma criança no colo, uma criança feia, horrível, as duas muito debilitadas, e a gente começou a cuidar, e eu perguntei como é que a menina chamava, ela falou Nair, ela já assustou porque a irmã chamava Nair. E aí a menininha acho que não viveu muito, não. Aí, acho que com 3 anos, ela pouco falava, porque ela tinha problema nas cordas vocais também, por ter tomado, ela ingeriu o remédio. E um dia ele estava passando na rua e era só ela que chamava ele de Di. E a menininha virou para ele e falou assim, Di! Aí ele teve certeza de que era a irmã dele que tinha voltado. Né? Viveu um tempo, mas depois ela morreu e foi, né, pagar as coisas. Então, ele conta isso. Então, são as coisas que se falam. Mas também tem uma coisa, né? Nem todos vão assim, nem todos sofrem assim. Cada caso é um caso. E tem um atenuante muito bom, porque quem cuida dos suicidas é a Virgem Maria, é a mãe de Jesus, que toma conta num vale de suicidas. Então, ela fica ali tomando conta. Isso é dito até pelo próprio
Camilo Castelo Branco. Quando vem Nossa Senhora, que ela vai entrando assim, e tem uma lista de nome, e as pessoas ficam esperando o nome ser chamado para ter uma nova chance, uma nova oportunidade de sair daquele vale dos suicidas e começar tudo novamente. É um livro maravilhoso, gente. Quem quiser ouvir, nem precisa ter o livro, é só colocar no áudio, novela espírita, e vai ouvindo, né? Enquanto a gente lava a louça, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente está no carro, enquanto a gente está dali, a gente vai ouvindo. São coisas boas que dão muitos exemplos para a gente. É muito bom de ver. E como eu estava falando para vocês, faz o que uns 9 dias, 10 dias, dentro da família houve um caso de um suicídio. Então, a pessoa não aguentou, a esposa estava doente, e ele depressivo, ele não aguentou ver a esposa chegando do hospital, muito mal, ele achou que ela não ia mais se recuperar, eu não sei o que passou pela cabeça dele, um desespero. Ele deu suco para a esposa tomar, o resto que ficou no copo ele pôs soda cáustica e tomou. Ficou 2 dias no hospital, mas veio a falecer. Deixou as filhas e todo mundo em volta dele assustadíssimo, assustadíssimo. Pasmem vocês, ele era espírita. Né? Então, para ver que ninguém está livre, né? Que devemos estar sempre alertas, sempre no horário e vigiar, sempre com as lições de Jesus, com muita fé, com muita esperança, rezando sempre. Aqui, no país que eu estou, é um país super católico, o que tem de igreja, de coisa, gente. Aqui da casa que eu estou do meu filho, eu olho para um monte grande, tem 2 montes muito grandes, numa tem uma igreja que chama Nossa Senhora do Sameiro, e na outra tem Igreja do Bom Jesus. Gente, é assim, eu fui nas 2 já, né? E é assim, sabe quando a gente vai para Aparecida do Norte, que a gente sente assim, aquela. Porque a Aparecida tem uma coisa, um fluido bom, uma coisa que emana quando você está dentro daquela igreja que, nossa, é maravilhosa, né? Nossa Senhora Aparecida nos dá isso, tá? Isso é indiferente de qualquer religião, porque são espíritos de luz que estão ali e a gente não está aqui para duvidar disso. E essas 2 igrejas que eu fui, gente, assim, o fluido que tem é maravilhoso. Então, a gente tem que estar sempre muito ligado. Então, quando eu levanto pela manhã da cama que eu estou sentada, eu olho para o morro e vejo ali o bom Jesus e do outro lado a Nossa Senhora. É assim, uma coisa que conforta e ajuda muito o coração da gente, deixa a gente ter fé no futuro e em coisas melhores. É nisso que nós precisamos ter. Eu sei que aí no Brasil o negócio está feio, a gente se chateia de ver, mas não se cai uma folha da árvore sem que Deus o queira, né? E precisamos todos estarmos protegidos com a força, a fé e a coragem, sem pensar nunca em desistir, porque desistir é muito pior. Essa é a lição que eu tinha da noite de hoje, que foi do suicídio. Agora Tá? nós temos 4 minutinhos para fazer um encerramento. Então, vamos deixar. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não? Então, eu vou pedir para o Gleidson fazer o encerramento para a gente. Então tá, faremos ter um pouco tempo. Então vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento com coragem, com força. Pedimos com gratidão também, pedimos que os bons espíritos, que Jesus nos ajude nessa caminhada, nesse encontro da nossa aula de hoje, que ainda é incompreensível pensar em muitos assuntos que precisamos pensar, que vivemos com alguns assuntos que são tão presentes
mas que Deus, que Jesus, os Espíritos, nos ajude a suportar as nossas dores, as nossas dificuldades. Que a gente, assim, também possamos aliviar a dor, o desespero do outro, para que não cometa, não viva o erro que outros já viveram. Que a gente aprenda com os nossos e aprenda amando a nós, os nossos, e aprendemos com a divindade maior a espalhar amor. Pai, pedimos que a sua companhia esteja conosco e conforte nossos corações, que a gente possa estar iluminado com a grande luz, que possamos permanecer e espalhar paz, amor, compreensão a todos que a gente puder alcançar e a nós mesmos. Assim seja. Graças a Deus. Um beijo no coraçãozinho de todos, tudo de bom. Amanhã aqui em Portugal é feriado. Não sei por que é feriado, não sei dia do que é, mas é feriado amanhã. Amanhã você não precisa trabalhar, viu, Soninha? Não, né? Só você que vai. Amanhã você vai ler e dar aula, porque aqui é feriado. Tá certo. Um beijo para todos. Tchau, gente. Boa noitinha. Beijo, Sônia. Fique com Deus. Tchau, Rogério. Fica com Deus. Você também. Tchau. Beijo para todos. Tchau. Beijo.